Olá, sejam muito bem-vindos, você de casa que está acompanhando o programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto. Esta que é uma iniciativa da Rede Todo Dia para trazer até você ideias, propostas aí dos candidatos da nossa região. Este compromisso da Rede Todo Dia é para fortalecer a presença da nossa região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também na Câmara dos Deputados em Brasília. E hoje nós estaremos conversando com o empresário Ricardo Molina, que é graduado em Engenharia de Produção, pós-graduado em Logística Empresarial, Gestão Comercial, Marketing de Serviços, Gerência de Produção e também fez Gestão Pública pelo Renova BR. Foi um gestor vitorioso do basquete feminino de Americana e atualmente é o presidente licenciado da Liga de Basquete Feminino. Molina é casado com a Aline, tem um filho de 6 anos e um outro aí a caminho, né, quase já chegando, já que sua esposa está grávida de 6 meses, né? Exatamente. 6 meses. Então, Molina, passo agora a palavra para você fazer a sua apresentação aí para o nosso público te conhecer melhor. Danilo, primeiro é um prazer estar aqui na Rede Todo Dia, prazer estar falando com vocês. A nossa história não é muito diferente de todos aí que batalhou, que percorreu aí seu destino. Eu nasci numa cidade muito simples, numa cidade Estrela do Oeste, interior de São Paulo, próximo a Fernandópolis, Jales. E em 95 eu vim aqui para Santa Bárbara do Oeste. Eu vim parar em Santa Bárbara do Oeste justamente por causa da faculdade, a antiga Unimep, né, que tinha um campus em Santa Bárbara do Oeste. Fiz faculdade de engenharia e também eu trabalhava em Paulínia, né? Então a gente tinha que trabalhar para compensar a faculdade, né? E aí, nos anos 2000, eu mudei para a cidade de Americana, onde eu tive a oportunidade de atuar praticamente quase 16 anos na área de saúde. Então é uma área que eu tenho muito apreço, a área de saúde pública, é uma área que me encanta muito e eu vejo bastantes oportunidades. Hoje eu tenho minha própria empresa, né, que trabalha com comercialização de planos de saúde, também com atendimento aos clientes nossos com relação ao pós-venda, enfim, toda necessidade, né. A minha esposa é de Nova Odessa, a Aline, o nosso filho Henrique, de 6 anos, e agora o Caio está chegando, vai nascer em outubro. Então é mais uma bênção aí, que são 2 coisas que eu não abro mão, que é a questão da família e de Deus. Então, graças a Deus, eu tenho sido muito abençoado por isso. Que ótimo. E falando justamente, pegando esse ponto, né, da família, do filho pequeno, do outro que está por vir, como que é a visão de Brasil que você tem aí para este futuro? Olha, nós vamos passar por um processo, na minha opinião, uma das eleições mais importantes que o país vai ter. Mas por que a mais importante, Molina? O que muda tanto? Porque na esfera presidencial, nós temos uma situação de duas posições muito diferentes, né? Se um ganha é uma posição, se o outro ganha é uma posição. Então, nós vamos dar um encaminhamento nessa eleição, o que a gente quer para os nossos 4, 8, 12 anos, né? E aí, quem vai colher esse fruto, né, esse resultado dessas eleições, são os nossos filhos. Então, minha visão é que eu espero que essas eleições sejam uma oportunidade para que a gente possa realmente pensar não só na gente, mas pensar nas nossas crianças, na criançada que está aí, porque, felizmente, Danilo, nós temos a felicidade, nós temos a possibilidade de votar, né? Uma coisa tão importante que muitas vezes a gente escuta o pessoal falando, poxa, mas tem eleição esse ano, eu não quero votar. Eu acho que é uma chance única, né? Aí as pessoas falam, poxa, mas o meu voto não vai fazer diferença, né? Então você imagine se nós aqui, a quantidade de pessoas que nós temos aqui, fizéssemos uma reunião e definimos que nós não teríamos que votar. Isso aí mobiliza mais outras pessoas, isso acaba elegendo alguém ou tirando alguém. Então, é uma oportunidade muito boa e única para que em 2022 a gente possa decidir o nosso futuro a nível de Brasil, o nosso futuro de Estado e de deputados, para que a gente possa realmente pensar nas nossas crianças aí no futuro da nossa geração. Foi esse o motivador que levou você para a política? Olha, eu particularmente nunca imaginei que eu estaria sentado aqui como pré-candidato, porque eu sempre, como você viu o meu currículo, eu foquei muito minha vida na iniciativa privada, né?
nas empresas por onde eu passei e principalmente na questão acadêmica, né? Então, foi uma pessoa que conciliou muito bem teoria e prática. E num determinado momento, a gente espontaneamente, você, eu, todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente acaba ajudando as pessoas de alguma forma, né? Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um do seu tamanho. E a experiência foi trazendo para a gente que existia sim a possibilidade de a gente ajudar mais pessoas. E aí foi quando a gente estudou um pouco essa questão, a política em si. Na minha concepção, a política ela é uma grande ferramenta de transformação e principalmente para que a gente possa ajudar uma quantidade muito maior de pessoas. Na verdade, não é ajudar, é a nossa obrigação enquanto eleito fazer isso. Então, essa motivação ela veio como uma missão, viu, Danilo? Eu tenho muito claro essa missão na minha cabeça, no meu coração. Eu tenho claramente que eu preciso, muitas vezes agora, renunciar das questões pessoais, quer dizer, me dedicar realmente para poder ajudar as pessoas, e isso para mim virou uma missão muito grande. Então, a cada dia que passa, a cada encontro que a gente faz, a gente tem mais certeza que essa é o nosso destino, é a nossa missão de poder ajudar as pessoas. Foi isso que me levou a 2018, né, ingressar pela primeira vez num partido político, para que a gente pudesse pensar de forma maior, principalmente de ajudar mais pessoas e de verdade poder melhorar a vida delas. E vou pôr aqui duas questões em uma, né? Analisando aí o seu currículo, a gente vê que você tem bastante capacitação técnica em gestão. Você considera que esse olhar de administrador ele pode ser aí um diferencial para o legislativo? E completando, né? Em 2018, como você disse, entrou aí para a política, né? Entrou no Republicanos, né? E se manteve nele até o presente dia. Ou seja, uma questão de fidelidade partidária. Você acha, então, que a fidelidade partidária mais essa competência técnica e vinda de muitas especializações são um diferencial? Eu acho que a experiência nossa na gestão, ela pode contribuir muito, viu, Danilo? Porque quando você trabalha muito tempo na gestão, você consegue enxergar as coisas de uma forma um pouco maior, né? Então, por exemplo, essa visão nossa de olhar Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré como uma região e não como cidades independentes, é uma forma de olhar como gestão. Então, imagina você que o governo do estado ele pode ser mais atuante na nossa região. De que forma, Danilo? Da forma que a gente consiga trazer projetos que atendam a população dessas cidades. Então, quando você tem um projeto que atenda a população dessas cidades, a gente com certeza consegue melhorar a vida das pessoas. Então, imagina que nós estamos numa região Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, e nós olharmos só para a Americana. Se eu olhar só para a Americana, talvez eu não entenderia porque tem lotação na UTI de Americana. Quando eu olho a região, eu consigo ver, por exemplo, que Nova Odessa, que tem 117 anos e 70 mil pessoas, não tem UTI até hoje. Você pega Santa Bárbara do Oeste, que tem 200 mil habitantes, não tem UTI neonatal, não tem UTI para criança. Então você vê que muitas vezes para você ajustar uma coisa, não é na cidade, é em outro lugar para melhorar a cidade. Então, para onde vão essas pessoas que não são atendidas em Nova Odessa, Santa Bárbara, as crianças? Muitas vezes vêm para a Americana. Então, para você entender como melhorar a questão da saúde pública, você necessariamente precisa usar regionalmente. E essa visão é uma visão muito de gestão. É alguém que tem essa capacidade de olhar como um todo, de onde você vai fazer alguma coisa, reflete nas outras. Eu posso aqui citar outro exemplo, por exemplo, muitas vezes os municípios individualmente brigam por empresas vir para a cidade, né? E aí muitas vezes perde essas empresas que elas vão para outros centros. Então quando você tem uma visão regional, você bate lá no governo do estado e você fala, ó, essa empresa de grande porte, enfim, 2.000, 3.000 funcionários, precisa vir para a região. Se ela vem para a Americana, para Santa Bárbara, para Nova Odessa, é um outro passo. Mas ela vindo para a região, ela vai gerar emprego para quem é de Americana, para quem é de Santa Bárbara, para quem é de Nova Odessa. Na Goodyear Americana, nós não temos só pessoas que moram em Americana. Como na Home em Santa Bárbara, nós não temos só pessoas que moram em Santa Bárbara. Então,
Nós precisamos olhar de forma regional, a gente tem que olhar o que realmente o deputado pode olhar em termos de governo estadual para melhorar a vida dessas pessoas. E a experiência em gestão ela é extremamente importante, porque você consegue avaliar não só o cenário, mas a viabilidade de cada projeto, você consegue entregar um projeto muito mais pronto que facilita para o governo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso. E com relação à questão partidária, que minha primeira filiação em 2018, eu tenho muita felicidade, muito orgulho de estar no Republicanos, um partido, é o partido hoje, o verdadeiro partido conservador do Brasil, e é o partido que me deu respeito, me deu principalmente condição para que eu possa fazer meus projetos, para que a gente possa contribuir para a mudança, e estou lá até hoje, muito, muito feliz e agradecido por tudo que eles têm feito por mim. Muito bom. Molina, você até o momento não é detentor de um mandato público, né? Só que ainda assim você correu atrás aí de trazer 600 mil reais em verbas aí que foram distribuídas para Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. O que levou você a tomar essa iniciativa de buscar esses recursos para esses 3 municípios, sendo que você até esse momento não tem uma cadeira, né? É a questão da missão. É o que eu disse, eu estou muito convicto, de coração e de cabeça, que minha missão é fazer com que as coisas aconteçam, né? Nós, particularmente, muitas vezes nós nos criticamos as questões políticas, né? Nós nos afastamos da política. Mas chega um determinado momento que você precisa decidir, continua reclamando ou vai colaborar? Então, mesmo não tendo mandato, nós conseguimos viabilizar aqui para a região 600 mil reais. E mais importante do que os 600 mil reais é que para onde foi esse recurso? Esse recurso ele foi alocado para assistência social da cidade. O que é assistência social da cidade? É colocar comida no prato das pessoas. Então, a forma como a gente dividiu foi uma amostra de que, assim, as 3 cidades têm necessidades. Então, a gente colocou 200 mil Americanos, 200 Santa Bárbara, 200 Nova Odessa, e só nós anunciamos isso após o dinheiro no caixa da prefeitura, que eu entendo que é uma coisa importante. A gente vê muitas emendas, né, dinheiro, mas a gente tem uma diferença de anúncio e caixa. Então, esse dinheiro foi para o caixa da prefeitura, foi uma parceria que eu fiz com Republicanos, com o próprio Henrique do Paraíso, que viabilizou para mim esse recurso, que é aqui de Sumaré, porque nós fomos pedir, nós fomos correr atrás. Então, eu fico muito feliz de ter sido atendido e, principalmente, poder colaborar com as 3 cidades. Foi uma missão de cidadão, então. Não Exatamente, é uma missão de alguém que está entendendo, que está vendo como é que está o cenário, né? Ainda nós temos, né, muitas pessoas acham que ainda não, mas nós temos muita gente ainda passando fome na nossa região, né? Então, se a gente tem a possibilidade de ter uma porta aberta lá no Ministério da Cidadania, e foi uma verba federal, no Ministério da Cidadania, que é justamente essa parte social, a gente tem que ir lá e contribuir, é o que nós fizemos. Certo. Então podemos entender aí que durante essa pré-campanha, umas 2 bandeiras que você possui são então a saúde e a assistência social. Tem mais alguma bandeira que você empunha nesse momento? É o emprego, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a geração de emprego, ela é talvez um dos maiores projetos sociais que existem, né? Nós precisamos não só gerar emprego, mas gerar capacitação para as pessoas. De que forma gerar capacitação para as pessoas? Nós estamos num momento muito diferente de há 20 anos atrás. Então, os cursos que muitas vezes nós fizemos há 20 anos atrás, hoje eles estão defasados. Hoje os cursos são muito mais voltados à tecnologia, muito mais nessa linha. Então, eu não tenho dúvida que a questão do emprego é extremamente importante para que a gente possa também ter uma retomada no nosso país. Molina, estamos aí na fase de pré-campanha eleitoral para o pleito de outubro, né, de 2 de outubro. E como que você tem atuado nessa etapa, né? Qual tem sido o foco seu nessa pré-campanha? Olha, a fase da pré-campanha ela é muito importante para que você possa ouvir as pessoas. Eu acho que para quem deseja ser candidato e lá na frente fazer seu plano de mandato, seu plano de governo, é preciso ouvir as pessoas e entenderem, na verdade, os pontos principais. Então essa pré-campanha é uma oportunidade para a gente estar perto das pessoas, para a gente reunir as pessoas, para a gente entender afinco que realmente nós precisamos de mudança,
o que nós precisamos melhorar, o que está valendo a pena continuar. Então a pré-campanha é o momento ideal para isso, Danilo. É o momento ideal para que você possa construir depois um plano de mandato para que possa ser realmente aplicado, né? E nós estamos tomando todo o cuidado para ouvir toda a população da região, mas também do estado como um todo, para que a gente possa não só fazer um plano, mas que esse plano possa estar também no plano de governo do nosso pré-candidato a governador Tarcísio. Então, se a gente consegue fazer esse mapeamento e administrar todas essas demandas para que a gente possa transformar isso em projetos, nós apresentamos isso ao pré-candidato a governador, ele já inclui também. Então, é uma forma de a gente ter absoluta certeza que são essas coisas que sairão do papel, que muitas vezes não saem, e poder dar continuidade para que as coisas possam realmente mudar. E a pré-campanha é fundamental para isso. O Republicano já marcou a data da convenção? Convenção dos Republicanos, dia 30 de julho, né, dia 30 de julho, onde nós com certeza faremos uma grande festa. Vai haver os Republicanos, o próprio PSD, que é o partido agora que está apoiando o Tarcísio, tem indicação do pré-candidato a vice-governador, que é o Felício Ramute, que é um grande prefeito por São José dos Campos, uma das maiores aprovações do estado, e agora é o pré-candidato a vice na chapa com o Tarcísio. Certo. Hoje você volta então às suas raízes bolsonaristas, né? Apoiando o presidente, né, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro de infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que será aí o candidato, por enquanto está pré, né, mas será o candidato oficializado aí pelos republicanos ao governo paulista. Segundo a sua visão, dentro aí dessa política que ela está tão polarizada, se mostrando nessas eleições aqui, você acha que São Paulo seguirá a tendência nacional, repetindo, né, que nacionalmente muito se aposta de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro? São Paulo terá um segundo turno Haddad e Tarcísio? Olha, primeiro para falar, a resposta é sim. A resposta é sim. Eu acredito que São Paulo vai acabar tendo essa polarização, já está acontecendo essa polarização. Em relação às raízes, é importante a gente citar o que são as raízes, né? Eu acompanhei muito o atual governo falar que para ser governador deveria ser raiz. Né? Eu escutei muito isso. E aí eu comecei a fazer uma análise para entender o que são essas raízes de São Paulo. E aí a gente encontrou um estado com mais de 1.000 obras paradas. E aí a gente começa a ver que as raízes, na verdade, é o que está emperrando o crescimento de São Paulo. Então eu vou citar algumas raízes aqui próximo a nós aqui. Então, por exemplo, o corredor metropolitano que ligaria Santa Bárbara do Oeste a Campinas. É uma obra que foi anunciada há 9 anos atrás e não foi concluída. Então isso é uma raiz. Por quê? Porque muitas pessoas, elas optaram por estar próximo do corredor metropolitano, ter uma loja próximo do corredor metropolitano, na expectativa que lá passariam ônibus, passariam pessoas. E isso não aconteceu. Então são essas raízes que eu falo que são essas obras que estão enraizadas, que não saíram do lugar, e a gente começou a apontar isso. Tem um outro ponto importante, por exemplo, que é o trem de passageiros que ligaria a Americana a São Paulo. Isso foi anunciado há 9 anos atrás. Infelizmente, não saiu absolutamente nada. E o que me deixa muito feliz na postura do Tarcísio, que o Tarcísio não está preocupado em quem vai cortar a tesoura, que festa que vai ter da inauguração. O Tarcísio está preocupado em terminar a obra. E esse é um projeto que ele falou, eu vou fazer. Não importa que a ideia veio do outro governo, mas não foi feito, então ele vai fazer. Então nós temos apontado essas raízes que nós não podemos nos acostumar. São Paulo vive há 28 anos na mão de um grupo político que muda governador, mas a linha de trabalho é a mesma. Então nós não podemos acostumar, por exemplo, aqui em Americana, no Jardim Boer, uma creche que foi anunciada para estar pronta em 2019 e ela não foi terminada, e mais do que isso, para terminar ela vai ter que gastar mais 1 milhão que não estava previsto. É uma obra do Estado. Então um dos papéis do deputado estadual é fiscalizar o dinheiro do Estado. E eu não vi ninguém se manifestando para que essa obra fosse fiscalizada. Então, a gente começa a ver que essas raízes não estão longe da gente, não.
Não precisa ir lá em Santos e Guarujá, onde era para ter uma ponte do Santos e Guarujá. Não, está aqui, ó, tá aqui no Jardim Boé, está aqui agora no centro da cidade, onde um terminal metropolitano foi feito dentro da cidade americana, não foi utilizado, e agora a prefeitura está recebendo essa herança do Estado, né, para poder fazer um estacionamento pessoal do Mercadão, que é muito louvável. Então são essas raízes que eu acho que nós não podemos achar que isso é normal. Então eu vejo dessa forma, tenho batido nessa tecla para que a gente possa realmente pensar em São Paulo diferente. E quando eu penso em São Paulo diferente, eu penso no Tarcísio, porque é um cara técnico que faz obras e não está preocupado com quem vai esticar o laço, quem vai cortar, ele está preocupado em entregar. Ele fez bastante obras de infraestrutura pelo Brasil, né? Principalmente férreas, né? Exatamente. Então, ele foi um ministro que em 3 anos, você pouco ouviu falar do Tarcísio e fazendo grandes inaugurações, mas foi um cara que terminou muitas obras. Era o Tarcísio do asfalto, né? Que é o Tarcísio que fez várias BRs, né? Várias rodovias federais que não andavam. É o cara que conseguiu levar água para o Nordeste. Então é o cara que mostrou qual é o seu perfil. O Tarcísio é um perfil de entrega, é de terminar a obra. Ele foi julgado porque ele terminou muitas obras que eram do governo anterior. Na prática política, ninguém termina uma obra do outro governo, eles fazem uma obra nova. E o Tarcísio não está preocupado com quem começou. Ele quer terminar e entregar as obras. Então, a vinda do Tarcísio para São Paulo vai nos mostrar, Danilo, uma coisa muito importante. O estado de São Paulo crescer, isso é mais que uma obrigação, porque é o estado mais rico do país. Só que o São Paulo não está proporcionalmente crescendo na potência que é. Então, o fato de nós termos o estado mais rico do país parece que nos dá uma tranquilidade de principalmente a gente não querer a mais, não querer buscar algo diferente. E não dá para permitir um estado como São Paulo ser o mais rico do estado e não ser referência em muitas coisas, por exemplo, na valorização das polícias, na valorização dos professores. Então acho que nós temos muito o que fazer, Danilo. Você pôs um ponto importante, a valorização das polícias, né? Nós temos a polícia do estado de São Paulo, polícia militar, que antigamente era a força pública, né, que integrava os bombeiros, integrava até mesmo a polícia civil, depois ela foi desmembrada, mas até hoje ela não tem um estatuto. E esse estatuto está para ser votado, né, na Alesp. Espera-se que ainda nessa legislatura, mas provavelmente vai ficar para a próxima, né? Como que você vê essa questão aí que é bem particular dos policiais? Você acha importante essa questão do estatuto da Polícia Militar? Você tocou num ponto importante que chama Alesp. A Alesp é onde os deputados estaduais se reúnem para propor projetos ou aprovar projetos do Estado. Então nós não podemos esquecer que esses últimos anos que aconteceu essa gestão, que foi uma das piores que São Paulo já viu, na mão aí do Dória, enfim, ele teve anuência de deputados. Então, quando, por exemplo, foi confiscado dinheiro dos professores aposentados, foi aprovado pela maioria dos deputados, né? Então, isso tudo, nós temos que entender que não basta só o governador, nós precisamos ter deputados alinhados com a população. Sim. Não é com o governador, é com a população. Então essa questão da polícia, dos militares, eu acho que não só a questão de estatutária, mas principalmente a estratégia. São Paulo tem usado uma estratégia de fiscalizar o policial. Então, a ideia de fiscalizar o policial ao seu extremo, com câmera pendurada. E quanto nós estamos gastando para fiscalizar os bandidos? Quanto nós estamos gastando para investir para que esses bandidos que muitas vezes são soltos e não vai nem com tornozeleira eletrônica porque não tem dinheiro para comprar. O Estado não tem dinheiro para comprar, mas tem dinheiro para fiscalizar o policial. Então acho que a questão do estatuto, eu acho que tudo isso é importante, mas também principalmente que se tenha uma visão estratégica de segurança pública no Estado. Nós temos uma cidade, por exemplo, como Alumínio, no Estado de São Paulo, que a partir das 22 horas decretou lockdown. Por quê? Por questão de segurança. A cidade não está tranquila em manter-se aberto ou com pessoas circulando depois de determinado horário. Nós estamos no estado de São Paulo, gente. Então, nós estamos
deixando com que a nossa vida seja pautada pelo crime. Uhum. Então hoje a gente não se sente mais tranquilo, por exemplo, em qualquer lugar. A gente não está sendo mais assaltado numa rua escura. Eu fui assaltado numa rua escura que não passa ninguém. Não é mais isso. Você foi assaltado dentro da sua casa. Uhum. Dentro da sua casa com seus filhos, você foi assaltado lá dentro. Você foi assaltado dentro do seu carro na hora que você estava dirigindo. Então, por isso que eu falo para você, nós estamos chegando num ponto que nós estamos achando que isso tudo é normal. E não pode ser normal. Então, meu reconhecimento aos policiais, militares, civis, bombeiros, todos eles, porque eles são peças importantes, mas precisam ser valorizados. Sim. E eu coloquei essa pergunta pelo seguinte: é muito comum você, como um homem da iniciativa privada, que gestor, né, com bastante experiência, você sabe que nas empresas elas têm, né, um plano de carreira. Então, quando alguém ingressa, ele sabe até onde ele pode chegar e como ele pode fazer para estar até o ponto desejado, criando ali seus planos estratégicos e tal. E o policial militar, né, ele não tem essa questão estatutária, então ele não tem essa progressão, mesmo sendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo a mais bem preparada do Brasil, a mais eficiente. E a nossa Polícia Civil, a que tem o melhor índice de resolução de crimes, né? E são aí os profissionais com os salários mais defasados, mais mal equipados, né? E o que se observa justamente, talvez aí por ter essa questão da sua não valorização, a cada ano que passa, que se abrem os concursos, menor é o número de interessados em integrar aí a força de segurança. E nisso, querendo ou não, acaba fortalecendo o lado do bandido, que ele se sente mais forte, né? Porque fala, bom, está reduzindo o tamanho do Estado e é lá que eu vou me ocupar, né? E isso reflete, né, acredito que também seja uma visão sua, dessa falta de visão de gestão de segurança que foi se perdendo, né, ao longo de quase 30 anos no estado de São Paulo. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Uhum. Quando eu falo Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, eu preciso dizer, e Sumaré, eu preciso dizer que isso é uma grande região, porque essas cidades estão muito juntas. Uhum. Piracicaba, Limeira, são situações diferentes. Você tem uma distância de quilômetros, 30 quilômetros entre uma e outra. Agora, essas 4 cidades, elas estão muito próximas. Então, imagina você que nós não temos um monitoramento regional. O que nós temos hoje é um monitoramento da seguinte forma. Por acaso, houve um assalto numa cidade A, na hora que entra aqui na cidade B, tem um alerta. Né? Mas nós não temos um acompanhamento dessas 3, 4 cidades aqui, entre elas. E aí, o bandido criminoso, ele sabe disso. Então, a primeira questão é a prevenção, é o monitoramento de uma forma que todos possam ver, porque para passar de Santa Bárbara para Americana, é rua. Uhum. É uma rua. Para passar de Santa Bárbara para Americana, Nova Odessa, são pequenas, distâncias muito curtas. Então, nós precisamos realmente... a gente consegue enxergar, o importante é que a gente consegue enxergar que existem formas de melhorar. Eu não tenho dúvida nenhuma que os policiais são dos mais injustiçados neste processo. Se cobra muito, se paga pouco, não se tem um plano de carreira, assim como muitas vezes eu escuto o governo falar sobre os professores, todo mundo sabe da importância dos professores, mas não se valoriza, não se dá condição para trabalhar. Então, se a gente não começar a mudar de vez isso, vai continuar mais 30 anos. Por isso que eu digo, a mudança para São Paulo é necessária, para a gente não achar que essas coisas devem continuar como está, ou principalmente achar que isso é normal. Molina, reforçando novamente, você vem da iniciativa privada, até o momento não foi detentor de um mandato político, então você é o que a gente pode chamar de um outsider, né? Uma pessoa aí que não fez da política sua profissão, né? Você acredita que o eleitorado, assim como aconteceu em 2018, que teve um grande movimento de renovação nas assembleias e também no Congresso, você acredita que esse comportamento vai se repetir agora em 2022? Olha, eu vejo uma tendência muito grande, eu acho que vai ter algumas mudanças, Danilo. Eu vejo uma tendência muito grande para que o voto fique na região. Nós tivemos
em 2018 uma questão de muitos votos, né? Podemos citar aqui na própria cidade americana, a Janaína Pascoal, deputada estadual, ela foi o que teve mais voto americano com 20 mil votos. E pouco reflexo nós tivemos do trabalho, ou quase nada do trabalho dela aqui para a nossa região. Então, eu entendo que a tendência natural vai ser as pessoas valorizarem os candidatos da região. E aí o fato de a gente não ter tido a oportunidade de ter um mandato, isso não significa que a gente não esteja preparado. Eu acho que é o contrário. Eu acho que por a gente não estar diretamente envolvido no mandato, é que a gente consegue fazer leituras que muitos não estão fazendo. Então, voltando a um tema que eu gosto muito de falar, que é a questão da saúde pública, né? Nós temos a saúde pública, que o primeiro atendimento, a parte primária, é responsabilidade do município. E a alta complexidade, as grandes cirurgias, ela é responsabilidade do Estado. E aí a gente vai falar do quê? A gente vai falar do CROSS, do Centro de Regulação de Atendimento do Estado. Aqui na nossa região, aqui, que são 40 cidades, nós temos 70 mil pessoas na fila de espera por uma cirurgia, por um procedimento aqui na nossa região. Então, o que eu fico indignado é assim, há quanto tempo está dessa forma? Cadê os deputados que eu nunca vi ninguém se manifestar? Olha, nós precisamos sentar lá com o governador e resolver esse problema. Então, volto a dizer, essa fila é 70, daqui a pouco é 80, daqui a pouco é 90, muitos não conseguem sequer sobreviver a esperar a fila. Então, são coisas que o fato da gente estar de fora, que eu digo assim, não ter um mandato, nos dá uma leitura melhor. Então, não é só simplesmente ser um candidato da região, mas um candidato da região que tem uma leitura muito bem feita e, principalmente, nós temos candidaturas que elas são postadas pensando numa outra eleição. Então, eu vou colocar meu nome à disposição porque eu quero testar meu nome para 2024. O que eu acho um desrespeito ao eleitor. Porque o eleitor ele vota em você, ele vota para você ganhar a eleição e representar ele. E a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura é uma eleição para a gente se eleger. A gente quer poder representar a região. E mais importante do que isso, é a primeira vez que nós não temos em Americana nenhum deputado estadual indo para uma reeleição. Então nós tínhamos o Chico Sardelli, que hoje é prefeito de Americana, o Cauê, que é secretário de governo em São Paulo, não é candidato, o próprio Mentor, que também não é candidato. Então, se a gente não olhar quais são as candidaturas que realmente estão dispostas a vencer a eleição para ter representatividade na região, a gente pode correr risco de não ter mais deputado estadual na nossa área aqui. Mas o que isso implica, Molina? Nessas coisas. Nessas coisas que ninguém viu as questões da UTI, o corredor metropolitano que está parado, as 70 mil pessoas que estão esperando fila, que são coisas que dependem do Estado. E se depende do Estado, o deputado estadual é a pessoa mais apropriada para resolver esse cenário. Você tocou aí num ponto que é justamente a próxima pergunta que eu lhe farei. A Rede Todo Dia, ela vem inovando aí, fazendo esse debate para a sociedade, trazendo da importância, né, falando da importância aí de se ter a representatividade da nossa região fortalecida, que justamente ao longo dos últimos anos, principalmente, foi se perdendo bastante o número desses representantes. E nós sabemos, né, que quanto mais forte for essa representatividade, isso implica em mais investimentos, né, e mais desenvolvimento para a região. E seja assim na Alesp ou seja até mesmo no Congresso, né? Mas a Alesp e a Câmara é a casa do povo, né? Justamente como você disse em outra oportunidade, né, neste bate-papo, de que o deputado, ele é o ponto de acesso dos prefeitos e também dos vereadores, né? E da população. Exatamente, e da população. Tanto que você, enquanto cidadão, você bateu na porta de um deputado e trouxe os recursos para a região, né? Então, como que você vê essa questão, não apenas do fortalecimento, mas da renovação, né? Porque temos candidatos aí que se perpetuam, né? Vão por longas décadas ali
mantendo o seu cargo, depois quando ele fala, não me interessa mais seguir, vou colocar alguém aqui que seja meu braço direito, pode ser meu filho, pode ser um genro, tal. Como que você vê a importância dessa renovação? Olha, a renovação que precisa ser feita, ela não é só em relação a pessoas, mas a forma de pensar a política. Então, essa questão de a continuidade política de algum deputado, se ela não vier através de uma própria mudança de postura, ela não vai mudar a vida das pessoas. O que acontece hoje, Danilo, é que na hora de votar, o deputado estadual, o deputado federal, ele não tem do eleitor a confiança que eles vão mudar a vida da população. O que acontece hoje é que o deputado estadual, o deputado federal, não está mudando a vida da população. Eu defendo um mandato de deputado estadual próximo da população. Por isso que é importante o voto regional. O voto regional é importante porque as pessoas conheçam a realidade da região. E muitas vezes podem inverter o fluxo. Não só esperar uma cobrança de um prefeito ou de um vereador, mas sim também, prefeito, não está na hora de fazer isso aqui? Então, o que eu defendo nessa renovação é a forma de avaliar de que forma realmente nós podemos mudar. Não dá mais para a gente ir por uma campanha eleitoral e falar, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar o emprego. De que forma que você vai fazer isso? Então, o que a população está cansada é do mesmo discurso e pouca prática. Os exemplos que eu dei aqui são exemplos de uma forma diferente de pensar política. É uma forma regional, é uma forma organizada, é uma forma de gestão, que isso vai impactar diretamente na vida da população. E aí a população vai estar muito mais atenta quanto ao voto do deputado, porque hoje a população acaba mais focando no presidente, porque existe uma polarização, e o deputado estadual é justo aquele que está mais próximo dele. Só que ele não sente isso. Os deputados eles fazem uma campanha próxima à população, mas depois que ele ganha, ele não continua próximo a ela. Muitas vezes ele até muda da região. Então essa renovação, não só de pessoas, mas principalmente é importante o eleitor avaliar quem realmente consegue, na prática, ou seja, com exemplos claros, de como a vida das pessoas pode melhorar. Certo. E para finalizarmos aqui, quero tocar num tema um pouco espinhoso, né, que recentemente uma decisão da Justiça obrigou você a retirar algumas publicações em mídias sociais que eles entenderam fazer alusão, né, às eleições. Como que você entende essa decisão da Justiça? Ela foi acertada? Danilo, primeiro é importante para o nosso telespectador saber que aquilo que você mesmo disse, né, o fato da gente não ter mandato e a gente estar num caminho certo para que isso aconteça, incomoda muita gente, principalmente a classe política. A classe política é uma classe fechada. Ela dificilmente aceita que uma pessoa que nunca se elegeu, ela faça parte disso. Então ela é fechada, ela tem uma resistência muito grande. Eu sei, eu estou passando por isso. Então tem um partido de São Paulo, o partido do Estado de São Paulo, que é o partido Van Traub, que é o pré-candidato a governador de São Paulo, que em uma das nossas postagens tinha uma hashtag Molina Estadual e Tarcísio Governador, em uma. Ele entrou na justiça pedindo uma liminar para que fosse tirado 13 vídeos onde eu estava falando do Tarcísio sobre o Tarcísio. Então, quer dizer, ele pegou uma hashtag de uma postagem e pediu para tirar os 13 vídeos referente ao Molina e Tarcísio. O juiz teve uma decisão extremamente coerente. Ele falou, tira a hashtag. Então, ele falou, tira a hashtag e os vídeos continuaram. O que está errado não é decisão judicial, é ousadia. E eu quero trazer uma novidade ao vivo para você aqui. Eu quero trazer uma novidade que eu recebi meu segundo processo. Eu recebi um processo, esta semana, do PSDB. O PSDB me processou. O PSDB entrou com uma liminar solicitando que o juiz retirasse do ar o meu vídeo onde eu falo das raízes, dessas obras que eu acabei de falar, do corredor metropolitano, do trem intercidades, dessas obras que não estão andando. O PSDB entrou com uma liminar pedindo para que o juiz
desse uma liminar para eu retirar do ar esse vídeo. E o que mais chama atenção é por que eles pediram isso. A justificativa é que o governador de São Paulo só tem 3 meses no cargo. E ele não tem culpa dessas obras que não foram terminadas, porque ele era simplesmente o vice-governador. Isso é uma coisa que não transborda a nossa capacidade, porque imagina você a justificativa de tirar do ar, porque não fui eu que fiz isso aqui não, eu não era responsável. Não é só o governador que é responsável, é os 28 anos do partido governando São Paulo. Então, e aí que o juiz, qual a decisão do juiz? Não deu a liminar. O vídeo vai permanecer como está. Então você percebe o que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um sistema político que não permite que a gente possa dar o nosso passo, que a gente possa ocupar o nosso espaço, que a gente possa levar esperança para as pessoas. Então, é o segundo processo, agora do PSDB, com uma justificativa para mim, que é uma das mais estranhas que eu vi na vida, justificando que não, essas obras, eu estou 3 meses no governo, então, para mim, isso tem duas questões muito, muito pontuais. Primeiro, a resistência com relação a que outras pessoas possam assumir cargos importantes, como, por exemplo, na Lesp. E segundo, da gente estar no caminho certo. Porque, com certeza, quando a gente está no caminho certo, incomoda, atrapalha. Então, a gente receber 2 processos, 2 pré-candidatos a governador, realmente mostra que nós estamos apontando as feridas e, principalmente, a solução que é o Tarcísio. Então, eu recebo isso de forma muito preparada, confiando na justiça, e assim como foi, a coerência da decisão na justiça, e continuar apresentando as coisas que precisam melhorar e a solução para que elas realmente mudem. Molina, agora nós estamos já encerrando o programa. Você gostaria de deixar aí uma mensagem final para o cidadão, para o eleitor aqui da nossa região? Primeiro, Danilo, a oportunidade de agradecer à Rede Todo Dia por essa oportunidade. Para nós que não temos mandato, é muito importante espaços onde a gente possa falar um pouco sobre as nossas ideias, o que a gente pensa sobre a política, sobre a nossa região. E para o cidadão, dizer da importância deste ano, do dia 2 de outubro, para que a gente possa ter a certeza que somos nós que vamos definir o futuro do nosso país para os próximos 4 anos. Então, é importante que agora nós temos muitas informações, né? Antigamente, poucas pessoas sabiam o que é o STF, quais eram os ministros. Hoje nós temos informação na mão. Então, para que a gente olhe principalmente para a nossa região, para os candidatos que estarão à disposição e principalmente aquele que você se identifica e que enxerga que ele realmente tem propostas práticas para que as coisas mudem. Nós estamos cansados de promessa e eu não tenho dúvida nenhuma que o eleitor sabe disso e tenho certeza que saberá identificar qual é o candidato que merece representá-lo na Lesp ou no Congresso Nacional. Muito bem. Estivemos falando com Ricardo Molina, pré-candidato do Republicanos a deputado estadual, e esse foi o Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, uma iniciativa da Rede Todo Dia para trazer a você, cidadão e também eleitor, as ideias, os perfis e as propostas dos pré-candidatos da nossa região, pensando em aumentar a representatividade aqui da região metropolitana de Campinas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também na Câmara dos Deputados.